A primeira coisa que eu penso que deveríamos enfatizar nessa atividade, e acho que isso é importantíssimo para os profissionais de saúde e para os serviços de saúde, né? É que nós não fazemos saúde e que nós não está na alçada do profissional de saúde, não está na alçada do serviço de saúde, diretamente dar saúde às pessoas, produzir saúde para as pessoas, né? A produção da saúde é um processo social, um processo extenso, é um processo coletivo, né? No entanto, o profissional de saúde, no serviço de saúde, ele ajuda a promover a saúde e pessoas e grupos a terem uma vida mais saudável. Acho que essa diferenciação é importante, porque também isso ajuda a retirar do equipamento de saúde, dos profissionais de saúde, primeiro a ideia um pouco onipotente, né, de que ele é que dá a saúde, ele é que fez com que aquela pessoa ou aquele grupo social pudesse desenvolver, ter saúde, mas ele ajuda. Então, já ficaria de muito bom tamanho, algo que nos cai muito bem, né, fica muito bem para a gente, quando então nós temos esta posição, que é uma posição sensata, uma posição de menos prepotência, de menos arrogância, de que nós ajudamos as pessoas. Então, com isso, nós estabelecemos uma relação dialógica, nós respeitamos o outro, nós incorporamos o outro, né? O paciente, a sociedade, o entorno, as pessoas e os grupos sociais que estão no território onde nós atuamos, nós incorporamos essas pessoas no processo de discussão das relações entre a saúde e a doença e, ao ajudá-las, nós criamos então com elas uma relação mais saudável, uma relação mais igualitária, uma relação mais equilibrada, uma relação democrática. É importante, se vamos discutir então os determinantes sociais da saúde e as relações com aquilo que está estabelecido para as práticas de promoção, é importante então que a gente relembre algumas coisas com relação ao que são os determinantes sociais da saúde no processo de saúde e doença. Acho que a primeira coisa que nós temos que enfatizar são as noções de causa, de causalidade e de determinação. Então vamos relembrar alguns tópicos com relação a esses conceitos ou essas categorias, né, como causa, causalidade e determinação em ciência. Vamos pegar primeiro naquilo que são as ciências naturais, nas ciências duras, né, para vermos depois como é que isso funciona para as ciências sociais e humanas e para a saúde em geral, né? Então, uma primeira lembrança que é importante é que causalidade é uma categoria de análise que indica a conexão necessária dos fenômenos, a ligação, chamado nexo causal, né? Então, e sendo uma conexão necessária, sem que este nexo causal exista como necessidade, nós não teremos, então, a produção do fenômeno esperado. Então, um dos lados, né, como categoria, um dos lados então, é denominado causa, e este lado denominado causa, ele condiciona o outro denominado efeito. Causa e efeito não são categorias singulares, mas se expressam, né, no complexo das suas múltiplas determinações. Em geral, nós aprendemos e nós temos como ideia do senso comum, nós não ficamos trabalhando com a ideia de ciência o tempo todo, nós trabalhamos a partir na vida cotidiana, todos nós, homens, mulheres, mesmo cientistas, professores e tal, nós trabalhamos a partir dos nossos conceitos, que são conceitos do senso comum, né, do bom senso e tal. Então, a gente está acostumado a lidar com a ideia de causa e efeito como uma coisa muito simples, né, muito simplista e muito singular. Então, essa simplicidade se dá, por exemplo, na redução, que todo mundo coloca, entre ação e reação. A toda ação corresponde uma ação e a gente usa isso muitas vezes para poder justificar coisas que fazemos. Você fez isso, então eu fiz aquilo, né? Então, quem tem a toda ação corresponde uma reação em sentido igual e contrário. Nós aprendemos também assim na escola. Então, acho que é importante a gente estabelecer que quando eu falo em ação e digo que a toda ação, esse é o enunciado, né? Que a toda ação corresponde uma reação de igual tamanho em sentido contrário, quando eu digo ação, na verdade, esta ação, ela acaba sendo um complexo de coisas. É um complexo, uma ação é um complexo
e existem múltiplas determinações implicadas, então, neste primeiro momento, como se fossem dois polos, digamos assim, ou dois braços de uma equação, onde eu não tenho uma simplicidade aqui e outra simplicidade aqui. Em geral, esta é uma relação de complexidade, tanto no primeiro polo quanto no segundo polo. Então, tanto no primeiro polo, então, denominado causa, quanto no segundo polo, então, denominado efeito. Isso acontece, isso vale para todas as relações vitais e vale, evidentemente, também para aquilo que se constitui os nossos pressupostos da vida social, da vida coletiva e mesmo aquilo que está colocado para a nossa vida individualmente falando, né? É importante que a gente distingua aí o conceito de causa absoluta, de causa específica. Nós vamos ver os dois agora. A causa absoluta tem que ser entendido como o conjunto de todas, mas de absolutamente todas as circunstâncias cuja presença determina necessariamente o efeito. Nós vamos ver que causa absoluta, esse conceito de causa absoluta que está colocado na filosofia, né, como o conjunto de absolutamente todas as causas presentes, né, num determinado cenário, ele coincide com o conceito mais usual que nós temos em saúde de determinante social. Ou de determinante, simplesmente, dos determinantes em saúde, né? Já a causa específica talvez corresponda àquilo que no senso comum, no nosso senso cotidiano, seria então esta relação mais simples de causa e efeito, né? Porque a causa específica, ela é o conjunto das circunstâncias, mas são circunstâncias não quaisquer. São circunstâncias que, dentre muitas outras circunstâncias já existentes na situação anteriormente dada, essas circunstâncias, então, elas formam as condições para que a causa atue, a causa como causa específica atue, e ela, então, conduzirá ao aparecimento do efeito, né? Então, eu posso ter, por exemplo, dizer que a causa específica da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis. Eu não terei tuberculose pulmonar na ausência do Mycobacterium. Então, ele entra como causa específica. No entanto, ele não entrará, ele estará como causa específica, mas ele só agirá no conjunto de todas as causas que estão, então, presentes no cenário. Isso tudo se dá como processo, né? O processo, todos nós falamos, é uma palavra de uso corrente, né? Nós usamos até para dizer em processo saúde e doença, falamos processo é uma palavra que está colocada em várias direções no próprio direito, por exemplo, processo penal, quer dizer, há processo também na biologia, né? Há processo na física e tal, quer dizer, a natureza se dá como processo, porque então o processo é o modo como as causas, isto é, o conjunto das relações causais, se estabelecem e se desenvolvem dinamicamente como movimento. Processo sempre contém nele a ideia de movimento. Processo não é uma coisa estática. Então, é a ideia do movimento. E é este movimento que dá as características próprias aos fenômenos. Por isso, então, cada processo será singular, ele terá, então, características próprias, né? Do mesmo modo, né, a relação entre a saúde e a doença, ela não pode ser verdadeiramente vista de forma estática, né? Ela será vista ou apenas como uma relação de causa e efeito, pois ela dependerá do modo como a causa específica será determinada pela causa absoluta, portanto, pelo conjunto de todas as circunstâncias que estão presentes, né, no momento em que aquele evento, na determinação ou na ocorrência daquele determinado efeito. Atenção, determinação no sentido que estamos trabalhando aqui não tem o sentido de causa específica, no sentido de causa e efeito. Não é causa e efeito desta maneira. A determinação, ela vem a ser, então, portanto, a forma de atuação das circunstâncias mais gerais existentes no momento histórico dado, na produção dos fenômenos. Ok? E ela tem, portanto, natureza probabilística. Se a determinação não é causa, porque vamos imaginar, por exemplo, que a gente coloque como a própria
o enunciado da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o próprio conceito ampliado de doença, de doença ou de saúde, né? A saúde é o resultado de condições de vida, de alimentação, moradia, quer dizer, tem um conjunto de circunstâncias que estão colocadas ali. Não quer dizer que se eu não tiver alimentação adequada sempre, a moradia sempre, porque também são conceitos flexíveis, né? Nós temos que entender isso, portanto, dentro das correlações onde isso está colocado. Então, ali nós teremos uma natureza probabilística. Não é que todas as pessoas que vivem, que ganham um salário mínimo, por exemplo, ou que ganhem até 5 salários mínimos, todas as pessoas naquela circunstância terão X coisas, né? Em termos de ocorrência da saúde ou da doença. Mas haverá uma probabilidade de. Então, esta probabilidade é que se diz, portanto, que a ocorrência da doença, e a epidemiologia dá conta disso suficientemente bem, né? Então, ela tem uma natureza probabilística. Então, não é fatal, não há fatalismo, não há obrigatoriedade que, dada uma circunstância, eu venha a ter um efeito determinado. E é claro isso, né, voltando ainda ao próprio exemplo da tuberculose pulmonar, milhões de pessoas podem estar contaminadas pelo ter tido um contato, por exemplo, com micobactério, e vão ser, por exemplo, mantu positiva. Elas têm o teste, quando você faz o teste de mantu, elas reagem ao mantu, elas reagem na sorologia, ela é positiva, né, indicando que aquela pessoa, em algum momento da sua vida, teve um contato com micobactério. Porém, apenas certos indivíduos que pertencem a certos grupos sociais, em condições sociais de existência dadas, é que desenvolverão, então, a forma ativa da doença, né, que terão, então, a infecção. Isso é importante, e este raciocínio do micobactério, ele vale, então, para um conjunto de outras patologias, de outras doenças, né? Por isso nós diremos que certos grupos sociais, podemos dizer isso, ou certos indivíduos, poderão ser mais suscetíveis que outros a doenças crônicas e degenerativas, por exemplo, etc., né? Mas, probabilisticamente, pessoas expostas, né? Pessoas de pele clara, expostas à luz solar, ou trabalhadores de alguns ramos da produção, tabaco, por exemplo, ou os trabalhadores que se expõem ao sol, eles, então, estão sujeitos a desenvolver câncer de pele. Então, acho que esta é uma diferenciação básica, porque ela se acha diretamente implicada nos conceitos e nas práticas de promoção da saúde, né? Então, é por isso que na produção da saúde e da doença pode-se falar em determinantes sociais, biológicos e psíquicos. É importante que, quando falamos em determinação, neste sentido amplo, nós não podemos esquecer que existem também, além dos determinantes sociais, os determinantes biológicos. A genética tem um papel, os agentes infectantes biológicos, os vetores têm um papel. Eu não posso ter dengue, a não ser que eu crie como um fato do psiquismo. Então, o determinante psíquico, neste caso, também é importante. Mas para dengue, por exemplo, para zika, eu tenho que ter os elementos biológicos, os determinantes biológicos têm que estar colocados aí. Então, quando vamos trabalhar com esta questão em conjunto, nós não podemos separar determinantes sociais dos determinantes biológicos e dos determinantes psíquicos, né? Então, tais esferas não podem ser vistas separadamente se nós estamos trabalhando na dimensão coletiva desses eventos. E para que a gente torne claro esses raciocínios, eu trouxe para a gente comentar um caso, que também é um caso que está colocado, e sobretudo depois do acidente de Mariana, Ali é só
Tá filmando nele? Tô. Vou dar pra ele passar depois também? Aham. Meu Deus do céu! Você tá doido, moço? Eu falei pra você que vai. Acho que se torna bastante significante para nós, mas para os que moram em São Paulo, ou que moram na região metropolitana de São Paulo, ou que moram nas grandes regiões metropolitanas, é um caso que é muito próximo de nós, então, que é a poluição de rios, de córregos e de mananciais. Então, inicialmente, nós temos a aparência de uma coisa. Então, como dizia o Saint-Exupéry, a essência das coisas não está colocada ao alcance dos nossos olhos. Os nossos olhos veem aquilo que aparece. Então, esta é a aparência. Lidamos até agora, então, com a questão dos fenômenos, das coisas que acontecem e as suas determinações. Né? O conjunto de todas as causas que estão colocadas no ambiente, no cenário, né? Onde os fenômenos acontecem e as causas específicas. Ora, quando nós pensamos a poluição, por exemplo, poluição de rios, a poluição de córregos, a poluição dos mananciais, né? A primeira coisa que nos ocorre pensar quando estamos discutindo esse tema é que falta educação ambiental. As pessoas são ignorantes, o povo é ignorante, as pessoas jogam lixo na rua, as pessoas jogam lixo nos rios, e não raro aparece até quem diga que se até vê em córregos que estão correndo em enchentes, né, que tem sofás e até animais, né, que são jogados no rio e tal, e as pessoas jogam. Só que também vem junto a ideia de que isto acontece na periferia, nas favelas, nas vilas e nos bairros, onde nós temos, então, onde moram trabalhadores pobres, né, ou uma classe média baixa e tal. Então, temos que dar educação ambiental, temos que dar educação, temos que começar, porque sempre nós discutimos assim, que nós temos que começar com as crianças, né? Então, vamos dar educação ambiental para as crianças, porque então, nas próximas gerações, nós teremos a melhoria das condições, né, dos nossos cursos de água, dos nossos rios, dos nossos córregos e tal. Então, a gente tem que ver para além da aparência. Temos que ir, então, na essência do problema. Mas qual seria a essência real do problema da poluição dos córregos e dos rios, né? Então, esse é um estudo que nós temos que fazer e que um modelo como esse, da espinha de peixe, ela pode nos permitir uma boa explicação. Então, há um curso, né, para essa explicação, então ela vem também aqui como um processo, onde nós temos uma situação inicial, e essa situação inicial, ela derivará para uma situação final. Então, no primeiro caso, nós temos que ver o seguinte: nós temos dois grandes responsáveis, digamos assim, pela poluição dos nossos rios. Vamos continuar pensando, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. São algo como, além de 3 ou 4 grandes cursos de rio, né, de rios que cortam a região metropolitana, o Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí, o Pirajussara, para colocar 4, o Cabuçu, mais adiante na região leste. Então, 4 ou 5 cursos de água. Existem aproximadamente 1.600
ribeirões e riachos, né? Há um processo de compactação da região metropolitana, né, com prédios, com cimento, com asfalto. Não há permeabilização mais do solo, não há capacidade de filtragem, não há capacidade de absorção, portanto, rapidamente, em vales, né, nós teremos, então, o transbordamento do lençol freático do lugar onde esta água está sendo captada. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é que existe uma impermeabilização pela política, uma impermeabilização do solo, pela política de ocupação do solo urbano, que foi a prática corrente na região metropolitana, vamos dizer, no último século, né? Podemos até discutir o que significa nesse processo a retificação do Rio Tietê e do Rio Pinheiros e a construção das marginais, né? Podemos até dizer que foi talvez um dos maiores equívocos da engenharia ambiental paulista do último século, mas ninguém parou até hoje para discutir essa situação. Então percebamos que a primeira coisa está ligada à política de ocupação do solo urbano. Então são políticas públicas, então, é algo que diz respeito a essa ocupação. A segunda coisa que está colocada aí, que nós temos que ver, é como política pública, novamente, nós trabalharemos a questão do descarte do lixo que é produzido. Milhões de pessoas colocadas na região metropolitana que produzem lixo, são toneladas de lixo que são produzidas todos os dias. Como é que esse lixo será recolhido, onde ele será depositado e como ele será tratado. Isso é importantíssimo se queremos discutir verdadeiramente a questão da poluição dos nossos rios e dos mananciais na região metropolitana. Então, também nós temos que ver, porque hoje, né, é possível descarte de lixo a céu aberto ou em aterros sanitários, tanto quanto é feito pela atividade industrial, é feito descarte de dejetos in natura. Tanto na atividade industrial, quer dizer, ainda hoje fábricas instaladas na região metropolitana, os seus efluentes são jogados em cursos naturais, em rios, portanto, em água, eles são jogados sem tratamento. Todos devem estar lembrados da situação ocorrida na região de Cubatão 20 anos atrás. Hoje lá a situação está mudada, houve colocação de exaustores, as águas foram tratadas, as águas que foram utilizadas nas plataformas industriais, elas foram tratadas, e quando você visita fábricas, refinarias e indústrias na região de Cubatão, você é levado, inclusive, para ver a água, né, o efluente, onde, inclusive, naquela água, antes dela ser jogada no mar ou jogada no rio, você tem peixes nadando no tanque, então indica que aquela água é uma água que tem potabilidade. No entanto, dejetos são atirados ainda in natura aqui na região metropolitana. Isso inclui esgoto doméstico, e não apenas na região metropolitana de São Paulo. Há um projeto de construção de estações de tratamento de esgoto, mas esse processo não está completo. E vejam que estamos no século XXI, e esse processo ainda não está completo, de modo que ainda hoje, parte substancial do esgoto doméstico, ele é lançado in natura, o mesmo processo se verificando para cidades médias, grandes e pequenas, no estado de São Paulo e em todo o Brasil, Baía da Guanabara, etc, etc. Então, algo que vocês têm que ir atrás para aprofundar essa discussão é pegar o Código de Águas e verem como é que as águas que estão colocadas na região, elas estão classificadas. No caso da região metropolitana de São Paulo, elas estão de nível 4, ou seja, a água, como curso de água, dedicado ou destinado ao transporte de dejetos, né? Então, está na relação, então, portanto, com políticas públicas, com o Código de Águas, com o Código Sanitário, e é claro que também está colocado com uma consciência ambiental. Quer dizer, se a sociedade tem uma consciência ambiental, se ela desenvolve uma consciência ambiental, ela passa a tolerar menos, né, esse tipo de situação, esse tipo de agravo ao meio ambiente, e então ela vai partir para uma ação política, ela pressionará o legislativo e ela pressionará o executivo no sentido, então, de correção dessas situações. É por isso, então, que numa certa altura poderemos estabelecer políticas públicas que visem a proteção de mananciais, a preservação de matas ciliares,
a coleta, transporte e depositação de lixo doméstico e industrial, a mudança no Código de Águas e ao transporte, depositação e ao tratamento adequado de dejetos e do lixo urbano. Então, esses exemplos todos, né, eles nos conduzem a refletir que a produção da saúde está ligada diretamente a políticas públicas e que essas políticas públicas elas nos afetam num conjunto bem mais amplo e que não dizem respeito exclusivamente à atuação do profissional de saúde, à atuação do serviço de saúde. Também lá, mas ele pega um aspecto muito maior disso.